na escuridão, eles encontram em Jesus vida, uma vez que esses estão mortos. E uma vez que eles encontram vida, eles podem ter essa plena confiança de não somente ter a vida enquanto na terra, mas no porvir, na eternidade. É por isso que João novamente registra no capítulo 10, versículo 10, a respeito de Cristo. E Cristo, Ele próprio diz, Ele nos diz que Ele veio para que eu e você tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E ninguém pode ter esta vida, mas se não tiver primeiramente em Cristo. É isso que João enfatiza e nos mostra no versículo 4. Mas no versículo seguinte, o versículo 5, ele continua dizendo: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Assim como no versículo 4 ele menciona a palavra vida, no versículo 5 ele fala a respeito da palavra luz, e essa palavra aparece 23 vezes no Evangelho de João. E em 21 dessas vezes ele se refere única e exclusivamente a Jesus. Isso mostra que Jesus é a única fonte de luz verdadeira e um mundo cheio de escuridão espiritual. Aí nós lembramos novamente, ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 8, versículo 12, Jesus ele nos diz claramente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta é a confirmação do versículo 4, vida, e do versículo 5, luz. Jesus ele afirma nos dizendo que Ele é a luz da vida. E de forma breve, irmãos, eu quero tratar hoje a respeito do tema vivendo focados em Jesus, refletindo sua luz. Este é um sermão que é muito propício para o ambiente, amado, quando se encontra unicamente crentes. E eu quero falar exclusivamente para nós que fazemos parte do corpo, nós que somos filhos e filhas, nós que somos amados propriedade do Senhor, nós, conforme diz Pedro, sacerdócio real, nação santa, nós que fomos chamados da escuridão para a sua maravilhosa luz. Portanto, em João capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus é mostrado como a luz que ilumina o mundo. E como eu e vocês somos seguidores e discípulos de Cristo, nós temos o privilégio e o dever também de sermos luz, levando esse brilho divino onde quer que formos. Cristo é a luz, mas Cristo também diz à sua igreja, diz para aqueles que são seus seguidores e discípulos, que nós somos também a luz, irmãos. Por isso Jesus declara em Mateus capítulo 5, versículo 14, parte A: vós sois a luz do mundo. Esses, queridos, são privilegiados porque são luz, assim como Cristo é. Não na mesma proporção, não na mesma intensidade ou poder, mas como seus, nós também brilhamos. E essa luz precisa brilhar em nós. E para isso, é fundamental eu e você vivemos uma vida focada
dele. E a própria palavra testifica que se não fosse as misericórdias deles, por certo, amado, nós já teríamos sido consumidos e até mesmo destruídos. Ainda sobre a dedicação à oração, Paulo também nos ensina sobre o poder do Espírito em nossa vida de oração. Em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, Paulo declara: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois eu e você não sabemos orar como
Esse é o Deus que sempre está disposto a nos dar atenção quando eu e você oramos. Enquanto, amados, outras tantas e muitas religiões, amados, e essas religiões praticam todo tipo, espécie de oração, como não lembrar dos judeus. Os judeus, amados, eles oram 3 vezes ao dia. O exemplo disso é Daniel. Não se surpreenda quando você percebe Daniel orando por 3 vezes. Isso é um hábito judaico. Os judeus assim carregam. Mas mais do que isso, nós podemos observar os muçulmanos. Estes oram 5 vezes aos dias. E mais, amados, os budistas, eles oram 10 vezes. Mas eis aí a recomendação que Paulo nos dá. Eu e você, nós cristãos, crentes, somos chamados por Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Paulo nos diz que eu e você devemos orar sem cessar. Orar incessantemente. Não há pausa. Não há, queridos, há somente oração. O próprio apóstolo Paulo, ele continua dizendo em Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz: isso é uma exortação para mim e para você. Paulo nos diz: perseverem na oração. É como Jesus conta a parábola do juiz iníquo. Diz o próprio Jesus que aquela mulher, queridos, insistentemente estava à procura daquele homem e dizia a ele: age em favor da minha causa. E ela muito insistia, a tal ponto que aquele homem se incomodado, e ele diz: mesmo sendo um homem descrente, mesmo sendo eu um homem que não acredita em Deus, eu vou atender ao pedido dessa mulher, pois essa mulher muito insiste em prol da sua causa. E Jesus ilustra utilizando esse exemplo, mostrando para mim e para você a importância de orar, e orar de forma perseverante, irmãos. É oração perseverante, é perseverar em oração, e isso é, amados, um chamado de Deus, e o chamado é claro. Eu e você devemos viver uma vida de oração constante, buscando uma relação profunda, íntima e sincera com Jesus, baseada em comunhão e honestidade. Que nossa oração seja um reflexo de nossa total dependência por Deus, em Deus, amado.
é praticá-la. É em cada oportunidade que Deus nos dá, é no dia a dia, queridos, é entender que Deus está nos convidando para apreciar a sua palavra, queridos, vivenciar e glorificar o nome do Senhor Deus por intermédio da sua palavra. Eu e você, nós devemos guardar em nosso coração, como o salmista declarou. Ele diz no Salmo 119, verso 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse guardar aqui não é alguém que está escondendo algo, não, irmãos. Esse guardar é fazer uso dela, é tê-la em tudo quanto vai falar, é tê-la em tudo quanto pensa, é tê-la em tudo quanto vai fazer, é tê-la, amados, na sua vida. Esse guardar não é, queridos, para ocultá-la, deixá-la em segredo, mas é torná-la pública, anunciando a palavra de Deus. Mas também é, amados, estudar a palavra do Senhor. E estudar a palavra de Deus nos ajuda a conhecê-lo melhor, entendendo os seus atributos, os seus propósitos e suas realizações. A palavra de Deus, quando nós estudamos, ela nos fortalece, ela fortalece a nossa fé, ela nos permite, amados, confiar mais plenamente em Deus, pois a sua palavra é fiel e sempre se cumpre. Além disso, irmãos, ela nos capacita a enfrentar adversidades, trazendo discernimento e orientação nos momentos difíceis. É a palavra de Deus, amados, que guia nossas vidas, ela guia nossas escolhas como uma bússola. É a palavra de Deus, amados, que nos mantém firmes na vontade do Senhor. É por isso que o salmista ele expressa no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim como a luz ilumina o caminho na escuridão, a palavra de Deus clareia nossas decisões e nos dá direção segura. É ela, amados, que nos direciona, ela que nos guia, é ela, amados, que nos dá direção. E a palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé, ela faz com que a nossa fé cresça, que nós amadureçamos. A palavra de Deus renova em nós a esperança. A palavra de Deus nos dá coragem para enfrentarmos qualquer desafio, irmãos. Seja nos momentos de tristeza, quando assim se faz, a palavra de Deus nos traz consolo. Nos momentos de tempestades, é a palavra de Deus que traz paz. Nos momentos escuros, é a palavra de Deus que ilumina o caminho, irmãos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos corrige, nos ensina e nos ajuda a viver com justiça e nos prepara para sermos instrumentos de Deus. É a palavra de Deus. É nela que eu e você encontramos sabedoria, é nela que nós encontramos direção e o amor transformador de Deus que nos renova todos os dias. É a palavra de Deus, amados, que nos diz, como eu já disse, a sua verdade nos sustenta e o seu poder nos capacita a caminhar com segurança e propósito. É a palavra de Deus. Então perceba, para que reflitamos a luz de Cristo, primeiro, precisamos nos dedicar à oração. Segundo, precisamos nos dedicar à palavra de Deus.
Quando eu e você estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus, nós adoramos em espírito e em verdade como uma família unida. E o salmista declarou: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, verso 1. Essa união, irmãos, agrada a Deus. Essa união, amados, fortalece a igreja e nos conduz a experimentar paz e unidade. Isso nos torna mais unidos. Como nos lembrar, até mesmo nos momentos perdidos, quando nós estamos comemorando o tanto que Deus entrou em providência, assim providenciou para conosco, até mesmo, amados, nas confraternizações, Deus está lá presente, e ali usando aquele momento de comunhão, queridos, trazendo renovação e abençoando as nossas vidas. São os cultos, amados, que Deus fala diretamente ao nosso coração por meio da sua palavra. Ele transforma o desânimo em força, a tristeza em alegria e traz cura para as nossas vidas. Ali, irmãos, Deus cura as nossas vidas. Ali, Deus nos reveste de poder. Ali, Deus renova as nossas forças espirituais. Ali é onde é nos cultos, irmãos. A igreja primitiva é um exemplo para mim e para você. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Já diria Atos 2:42, exatamente isso, amados. Essa unidade, essa união trazia temor, sinais e maravilhas ao povo de Deus. Não é diferente o mesmo Deus que realizara todas estas coisas ali na igreja primitiva, bem como ao decorrer de tantos tempos. Bem, amados, nós devemos recordar de Daniel Webb e Dan Bigre, que também presenciaram tais coisas e nós também testemunhamos, mas dentro de nós há um anelo especial, amados, que anseia vivenciar, presenciar, testemunhar essas coisas nos nossos dias. Ver o agir de Deus poderoso atuando em nosso meio, renovando, batizando, salvando, curando, libertando, amados. E o nosso Deus se mantém dessa forma. Já diria o profeta Malaquias, ele diz isso no capítulo 3, versículo 6, parte A: eu, o Senhor, não mudo. Também o Espírito dos Hebreus diz, confirmando tais palavras, no capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele não mudou. Quem mudou, amados, fomos nós. Devemos nos preparar para que contemplemos todas estas coisas no meio da igreja durante os cultos. Como eu faço isso, irmão? Em oração, meu irmão. Como eu faço isso? Em jejum. Como eu faço isso? Por intermédio da palavra de Deus. Nos dias de hoje, amados, não é diferente, pois o nosso Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus, amados, que agiu na igreja primitiva, continua a operar em nosso meio. Porém, para isso é necessário estarmos unidos em maior comunhão como igreja. A comunhão não é apenas estar juntos, irmãos, mas é compartilhar a fé, é crescer espiritualmente, é experimentar a presença de Deus em cada momento. É na comunhão que encontramos força, renovação e o amor do Senhor de forma plena, vivendo como um só corpo em Cristo, como está escrito: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Isso Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Isso é, irmãos, o poder da comunhão. O poder da comunhão, amados, está em
milagres realizados e a manifestação da graça de Deus entre nós. Então, nessa noite, concluindo o sermão, a pregação e o que Deus tem nos falado, Deus nos convidando a dedicar-se a orar, dedicar-se ao estudo da palavra de Deus, dedicar-se, amados, à comunhão uns com os outros. É dedicação ao nosso Deus. Que Deus em Cristo continue a nos ajudar e que assim procedamos, amados, para a glória do Seu nome. Irmãos, devo informá-los a respeito da ausência de sua esposa. Nossa irmã Azulé encontra-se enferma e a causa da enfermidade dela é a dengue. Nossa amada irmã está com dengue. O nosso pastor ficou ao lado dela prestando os cuidados que ela precisa. E nós aqui, toda a igreja, na medida do possível, os irmãos que aqui estão presentes, estão fazendo esse apoio, esse esforço, essa ajuda e, como eu disse, essa intercessão, para que Deus possa abençoar a nossa irmã, bem como outros que estão em tal condição. É tempo que o nosso Deus, creio eu, está curando os nossos aqui. Nós estamos vamos ficar de pé, orar, agradecer ao Senhor nosso Deus, convidar o presbítero Raimundo para estar orando e nos dando as bênçãos apostólicas. E assim, querido Pai, ajuda os teus filhos, abençoa